Até Vamos que sim, tudo bom? fim. Bom, gente, hoje eu tenho a honra de bater um papo com essa atriz, apresentadora, Verena Aires Labareda. E hoje vamos conhecer mais sobre o trabalho dela e um pouquinho sobre a vida dela. Vamos saber quem é essa pessoa, quem é a pessoa por trás dessa grande artista. Seja bem-vinda, Verena. Boa noite a todos. Eu sou a Verena, né? Sou atriz, sou modelo comercial e também sou apresentadora de TV aí. Você vai começar, eu já estou dando spoiler aqui, porque eu já estou Tô vendo vendo, né? agora sim. Então, Verena, vamos primeiro começar essa nossa entrevista, né? Aliás, esse papo, eu gosto de chamar de um papo, que eu Sim. acho que gera melhor do que uma entrevista, né? Um papo entre amigos, né? E dentro desse papo, as pessoas ficam conhecendo um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? E agora, dessa vez, o seu trabalho. Eu queria saber como é que foi a Verena, né? Como é que foi a Verena menina, criança? Como é que começou como é que foi essa infância da Verena? Para a gente descobrir mais sobre essa mulher. A infância foi muito gostoso passar por a infância, porque eu tive um tempo assim de brincar bastante, de ouvir muitas histórias. As brincadeiras eram bem criativas, era aquela coisa de muita energia, né? Então, eu tenho boas recordações, assim, né? Brinquei de tudo mesmo, ouvi muitas histórias com fundo moral, foi muito bacana a minha história. Subi em árvore e eram brincadeiras, assim, de muita competição, brincadeiras criativas. Naquela época não existia tecnologia, né? A gente Sim. não se inteirava desses avanços que estão agora. Não que a tecnologia seja ruim, mas assim, existe o lado da tecnologia que os pais precisam acompanhar mais de perto, é perigosa também, né? Pode ser muito benéfica, mas se não for bem orientada, é muito perigosa. E na minha infância, eu tive uma infância assim, mais para me descobrir mesmo, brincar e brincar mesmo, de Ah, ah, muitas coisas, né? Já que você tocou nesse assunto da tecnologia, né, que eu ia até te perguntar depois sobre isso, você acha quais são os benefícios e os malefícios da tecnologia na infância? Por que você coloca que assim, pela maneira que você falou, parece dar a entender que a tecnologia é um pouco ruim para a infância. Não, não é que ela seja ruim, é que assim, muita coisa jogada fora da fase da criança é prejudicial. Então, as etapas que uma criança passa, ela precisa ser respeitada, né? Sim, O aprendizado precisa ser somatizado. E não pode vir assim assim, alavancar demais as informações nessa fase de crescimento da criança. E, além do mais, os pais, ou qualquer que seja o responsável, ele tem que seguir a criança, ele tem que orientar, ele tem que acompanhar, tem que ser amigo, tem que mostrar o porquê das coisas naquele momento, somente do qual a criança precisa saber, naquele momento, naquela sim, fase. sim. Ô, Verena, me diz uma coisa, de formação, você é uma pedagoga, né? E eu queria saber como é que a pedagoga, a professora, né, vamos dizer assim, ela se envolveu com a arte, como é que a arte pegou a pedagoga e fez esse reviravolta na sua vida? Eu sempre tive, assim, admiração, né? Porque para ser um bom professor hoje em dia, uma boa pedagoga, né? Ela tem que se valer da arte também, né? E eu sempre tive admiração pela televisão, pelo teatro. Eu tinha sede cultural, sabe? Eu tinha sede de ter desafios. Então, eu acho que a arte é o melhor caminho para você se expressar, se descobrir e também dar os seus recados aí através de uma criação, de uma montagem de personagem. E eu, como sempre fui amante disso tudo, eu quis também
tirar as minhas limitações, porque através da arte você se melhora, né? Sim, A arte, uma vez você tinha dito, desculpa te cortar, você ia completar o pensamento, porque eu tinha uma outra pergunta para sim, te fazer. Você ia completar o eu, pensamento? eu vou completar. Porque, assim, eu sou muito. Na época eu era mais tímida ainda, né? Então, como eu falei, assim, através da arte, a pessoa tem condições de se melhorar. Ela pode se expressar, ela pode contar sua própria história, ela pode se envolver culturalmente, né? Através de toda aquela estética, né? Que a gente sabe que a arte é a beleza em criar, né? Então, nós sabemos que a arte tem esse poder todo. Como é E que veio para a ter esse atriz? poder, você tem que se envolver nos estudos, né? Estudar E como é muito. que veio como é que veio esse lado atriz? Como é que surgiu a atriz? Então, aí, em 2011, eu resolvi experimentar, né? Fui para uma escola, estudei e, e me formei, né, em artes cênicas. E a partir daí eu comecei a me envolver nos trabalhos, porque também eu queria tirar todas aquelas limitações, eu queria estar disposta a alguns desafios, né? E experimentar realmente, através Mas de para isso busca. você começou numa companhia de teatro amador e foi seguindo carreira, ou você foi para um curso direto, um curso de formação de Não, eu atriz? fui diretamente para um curso. Eu estudei numa escola onde eu me formei, foi 4 anos e meio de estudos, né? Naquela época eu Uhum. já trabalhava, né? Já ministrava aula de biologia, né? Já era bem ativa, né? Nessa Sim. situação. E, paralelo a isso, eu passei a fazer os meus cursos, né? Que um deles era estudar teatro, numa escola. Bem-vindo, Dário. Oi? Entrou uma pessoa, o nome dele é Dário, Ah, Dário é Negritude. Dário Negritude. Boa noite. Isso. Boa noite. Então, como atriz, você já participou de vários trabalhos, né? Tanto no teatro, você também fez algumas coisas de TV e fez também uma web novela. De tudo que você já fez até hoje, há algum personagem, alguma personagem que você goste mais ou que você tem um carinho especial de ter feito ou de estar fazendo, por exemplo? Pode ser também. Então, eu tenho dois personagens ao qual eu tive muito carinho pela doçura e a simplicidade do personagem. Uma delas é a personagem Lola. Eu amo a Lola. Eu acho que a Lola ela tem assim uma alegria muito grande, uma ingenuidade também. Ela é espontânea. Não vou falar muito da Lola porque todos vão ter que Bom, todos eu então digo assim, né? você está falando da personagem Lula Da na novela web Brincando novela com a Brincando com Vida. a Vida, de Isso. Cauê Bonifácio, não é Do isso? Cauê Que, Bonifácio. que ia Isso. estrear agora em março, mas por causa da pandemia não foi possível a estreia, foi adiada, né? E Isso. que você está nessa Tá. expectativa toda, não é Nossa, isso? eu acho que essa novela Brincando com a Vida, ela me encanta, sabe? Porque, assim, existe uma riqueza muito grande de caracteres da história total, é envolvente. E isso traz a gente, assim, para uma curiosidade e um encantamento que é fora de sério, né? Então, e eu me identifiquei muito com a personagem a Lola, né? Como é que você fez? Como é que você fez? Já que nós estamos falando da Lola, sua personagem na novela Brincando com a Vida, web novela de Cauê Bonifácio, como é que você fez para criar a Lola? Ó, a Dil está Então, fazendo a mesma pergunta que eu acabei de fazer. Como foi criar a Lola? Todo mundo tem essa então curiosidade por saber que a sua personagem, a Lola, ela é uma pessoa completamente extrovertida, alegre, para cima, quase que uma drag queen, né?
Com o único detalhe que ela é uma mulher. Mas ela tem aquela coisa carnavalesca, né? Muito alegre, muito feliz, que vai fazer as pessoas rirem muito. Como é que foi essa construção? Como que você foi buscar elementos para criar essa personagem? Então, a Lola, ela caiu assim de presente, me pegou de surpresa até, porque esse personagem não era para ter sido meu. Daí um dia eu fui lá conhecer a TV Atuar, né, e queria conhecer o pessoal todo que estava lá, e de repente calhou desse personagem estar disponível nesse momento. Uhum, Até então eu peguei o texto, dei uma lida, né, porque eu costumo fazer pesquisa dos meus personagens, fico construindo, né, a gênese do personagem e tudo. E quando eu observei o texto, o diretor já pediu para que eu gravasse uma ceninha ali, porque ele já estava no momento que estava querendo dar uma esquentadinha, né? E aí, no caso, eu fui arrumar meu cabelo, e aí eu percebi que o personagem tinha que ter levar alegria também, né, para o uhum. público. Ele tem a simplicidade do personagem, tem assim uma coisa de espontaneidade, de ingenuidade, que é o que nós no momento estamos precisando. Ter um pouco mais de alegria, um pouco mais de espontaneidade, de verdades, né? Embora que é algo que às vezes acontece na realidade de algumas, da nossa vivência até. Em dados momentos a gente se ocupa de muitas coisas, quer falar tudo ao mesmo tempo, porque é tudo muito rápido, tudo muito louco, que às vezes a gente acaba não medindo muita coisa, falando de uma coisa assim mais corriqueira, né? Mais espontânea. Verdade. Então, sim, pode E, falar. e como é que é para você, assim, como atriz, né? Você chegou num projeto que já é um projeto que está em andamento há algum tempo, né? E porém numa nova produção que você entrou nessa nova produção. E como é que é para você ser dirigida praticamente por quatro diretores diferentes, com gêneros diferentes e com visões diferentes? Como é que foi que você administrou tudo isso? Olha, para mim, tudo isso, eu somatismo com assim, mais experiência. Porque é como você lidar com uma sala de aula, por exemplo, são cabeças diferentes. Então, se a gente para perceber cada um, é um aprendizado, né? É claro que, de repente, tem momentos que a gente não consegue entender, porque cada um tem uma intenção, mas ali acaba se ajustando, porque tudo isso vem para acrescentar, né? A gente aprende com cada um a sua experiência, os seus movimentos, a sua a sua bagagem cultural também, né? Então, toda essa experiência eu tenho como experiências que são boas, né? É Sim. claro Ó, que acabou de entrar o autor da novela, tá? O Cauê Cauê Bonifácio Bonifácio acabou de entrar entrou aí para te aí. assistir. Seja bem-vindo, Cauê. Seja É, bem-vindo, nosso diretor aí, a- Cauê aí Bonifácio. você entrou nessa produção, você tem uma personagem que é uma personagem que se destacou bastante, tem se destacado bastante, né? E vai ser conferido assim que estrear a novela, né? Que eu vi que já está bem em andamento as cenas que já estão prontas, que já era para ter sido em março. E qual foi assim, o aprendizado que você tirou desse trabalho? Olha, eu assim, do contexto geral, você quer saber, ou você quer da minha A sua atual? visão. Então, a minha visão geral, eu tirei, assim, para mim foi assim uma conquista muito grande, porque só de ter a amizade de todo o elenco, direção, cineasta, tudo, todo mundo passa, todos eles passam
uma coisa boa para gente, um E, carinho, uma e você orientação, teve e você teve um grande parceiro de cena também, que não deve e deixar de com ser mencionado aqui, né? certeza Que é o Bill. o Bill, o que faz o papel do Lupercínio, a gente, na construção do personagem, é muito, assim, intenso, porque a gente vivencia mesmo aquele momento de estar montando, de estar se arrumando. Então, eu digo que o Lupercínio não existe sem a Lola e nem a Lola sem o Lupercínio, Ô, porque os Verena, dois se complementam, né? qual é o método que você utiliza na construção da sua personagem, por exemplo, da personagem Lola? Como ela é uma personagem muito carnavalesca, né, praticamente uma coisa meio que, vamos dizer assim, é, ela é cômica, muito cômica, né? E então ela tem uma coisa do palhaço também, vamos colocar assim, aquela coisa da graça, da cor, do exagero, né? E eu queria saber qual método você utilizou para construir essa personagem. Você segue algum tipo de método? Você se espelha em alguma metodologia? Ou você simplesmente vai lá e faz? Olha, na construção da personagem, a Lola em si, eu não tive muito tempo de imediato de construir o personagem, foi tudo muito rápido, né? Mas, assim, eu costumo fazer as minhas pesquisas quando eu vou fazer os meus personagens. Chego até a fazer a laboratórios, né? E vejo vários filmes, vejo vários livros, várias linhas de pensadores, mas eu digo que a Lola em si, eu construí mais assim, com base do roteiro, que eu estava ali com ele em mãos, da fala do meu, que ia contracenar comigo, do Lupercínio, no caso, e da intenção de tudo aquilo que eu já tinha construído dentro de mim, de pesquisa, de laboratório, porque quando eu saí da escola, eu não fiquei só no meu curso de teatro, eu fui fazer outras oficinas, eu estudei outras linhas de pensadores, né? Como a Pina Bausch e outros mais aí que eu não me recordo no momento agora também. Mas, assim, a gente sabe que tem o Stanislavski. Stanislavski, outros pensadores. E aí, o que que acontece? A gente, não que a gente vai fazer totalmente o que eles falam, mas o que a gente sentiu do personagem naquele momento, porque você precisa sentir o personagem para ser verdadeiro. Então, você não precisa seguir uma linha, mas você precisa ser verdadeira, sentir o personagem, fazer com verdade, com estudos, sabe? Para quem você vai fazer, como vai fazer. Então, tudo isso tem que ter essa preocupação, porque tem que ter o respeito com o Assim, público, a né? sua personagem, a Lola, ela tem muito assim, eu não sei se essa era a intenção do autor quando ele escreveu a personagem, né? Mas ela tem muito assim umas referências muito parecidas com a Moldova, né? Aquela personagem completamente louca, fora do padrão, do normal, aquela pessoa completamente exagerada, que se mete em situações ao mesmo tempo engraçada e trash ao mesmo tempo, né? Então eu acho que tem assim um pouco do universo do Almodóvar, mesmo por causa das cores que vocês utilizam em cena, Isso, né? O cenário. tem muito dele, nossa, tem bastante. E, e esse exagero até do personagem é muito legal, porque hoje em dia estamos vivendo uma massa assim muito reprimida nas coisas, né? Não que possa sair fazendo tudo de qualquer jeito, mas tem que fazer com certo respeito, com construção, sabe? Porque nós precisamos ver essa coisa com mais riqueza, sabe? Com mais estudo, com mais carinho na montagem, porque
é muito gostoso. Eu, pelo menos, eu estou curtindo muito, muito mesmo. E agradeço muito ao Cauê, agradeço muito ao elenco, ao meu parceiro de cena, que esteve esse tempo todo ali comigo. Porque eu amo fazer a Lola, sabe? Assim, é algo que quando eu sei que eu vou gravar, eu já vou feliz, né? Eu Entendi. acordo cedo, Mas, já assim, vou. um outro questionamento que eu tenho, assim, muito, sabe, Verena, é o seguinte: você, Verena, a pedagoga, a professora, né, vamos colocar assim, formada também em biologia, que dava aulas de biologia, né, que é a sua matéria específica dentro da pedagogia, eu fico imaginando qual foi a reação da sua família, porque você sairia de uma profissão que você estava já estabilizada, e de repente vai se aventurar nesse universo que é muito incerto, que é o universo da arte. Como é que foi essa relação arte e família? Então, quanto a isso, eu já tinha saído da casa dos meus pais, né? Nesse período eu já estava trabalhando, fazendo outras Só um coisas. minutinho, a Mas, Dil está assim, falando assim para você. Calma aí, Verena, a Dil está falando para você. Essas lives é cultura. é cultura. Tá, e você saiu da casa da sua Sim. família? Então, aí assim, mas eles nunca foram ligados a ter que acompanhar, porque todo mundo teve excessos de responsabilidade em termos de estar trabalhando assim intensamente. Mas não, assim, não foram contra é, ao que eu fizesse, sabe? Tanto estudar, eu fui uma das primeiras da minha família a fazer faculdade, eu fui uma das primeiras a sair por aí tentando fazer as coisas. Mas não, assim, eles não foram contra a esses princípios de ter que estudar, mas também não elogiam, mas também não fazem nenhum Não põe comentário como se obstáculo. tivesse interessado, né? Sim. Todo ator, ele tem assim a necessidade de fazer um personagem. Eu acho que todos nós atores tem aquela coisa, nossa, eu adoraria fazer tal personagem. É o personagem que seria o personagem da minha vida. Ainda não que não seja, mas você imagina que será. Qual personagem que você ainda não tenha feito, que você tem em mente que gostaria de fazer um dia? Tem alguns, como por exemplo, uma vilã, né? Bem-vindo, Raimundo. Uma vilã. Eu gostaria de fazer uma vilã, né? Porque Boa noite, Raimundo. eu, a gente sempre. Boa noite, Raimundo, tudo bom? Então, eu sempre gostaria de fazer uma vilã. Eu sempre estou trabalhando aquilo que eu tenho dificuldade. O Eu Cauê está acho, pedindo eu não desculpa. O Cauê, sei, entre aspas, Verena, sim. Verena, Oi. Verena, o Cauê está pedindo desculpa que a net dele caiu, mas está acompanhando as Quem lives. está acompanhando? O Cauê? Não, o Isso. Cauê Aí está você, acompanhando. sim, ele falou que a net dele caiu, mas ele voltou agora e que ele tem acompanhado. Ah, certo. Então, eu sempre tive vontade de fazer aquilo que eu tenho dificuldade, que eu acho supostamente que eu deva ter. Mas, porque assim, eu não tenho perfil de ser ruim, eu tenho perfil de ser boazinha. Então, claro que Karina, se a gente bem-vindo. tem. Então, eu acho que a vilã eu vou ter que trabalhar mais. Então, o aprendizado vai ser bem maior. Então, eu acho que é uma das personagens que eu gostaria de fazer. Claro, tem outras personagem aí que eu gostaria de fazer. Mas, É, assim, mas de é uma bacana. vilã eu gostaria de fazer. Mas geralmente a gente se identifica com aquilo que é o oposto da gente. Aquilo que a gente tem mais facilidade de fazer, a gente fica mais tranquilo. Aí quando vem aquela oportunidade de fazer uma coisa que é completamente o contrário daquilo que a gente é, ou que tem uma energia diferente da nossa, é um desafio para o ator, né? Desafio é uma aprendizagem muito grande, né? Sim. Você agora está no ar na TV, a TV Amaral, é isso, né? Estou. Verena? Você está Está conseguindo me ouvir ouvindo? direito? Eu estou te Estou na ouvindo. TV Almaral, estou. Sim, então você está fazendo agora um programa, né? Que é o programa, eu acho que se eu não me engano é Verena, a arte é plena, é isso? Isso, não, é Verena. Aqui, a arte é plena, é bordão. O programa é da Ah, ah, Verena. então, esse programa, ele é um programa feito ao vivo, não é isso? Sim.
Como é que veio essa ideia de apresentar? Você já tinha tido alguma experiência antes? Ou essa experiência é uma experiência nova que você está se experimentando? Para mim é uma experiência nova. Eu sempre tive admiração por TV, teatro, né, cinema. Então, teve um dia que eu estava com um amigo e ele conversou a mesma vontade de apresentar um programa. Daí, de repente, ele falou: vamos apresentar um programa juntos? E nós fomos conhecer uma TV. E a partir daí a gente marcou um dia e começamos o programa. Então foi tudo assim muito, né, rápido, né? Porque era uma ideia que já estava lá atrás e que de repente a gente já pôs em prática. Entendi. Verena, por ser um programa ao vivo, eu acredito, né, que ao contrário do gravado, o gravado a gente tem aquela segurança. Não, eu dei uma escorregada aqui, dá para consertar. Eu dei uma esfarrapada ali, dá para dar uma ajeitadinha, né? O programa ao vivo, não. Quando isso acontece, o que que você faz para consertar esses pequenos erros, essas pequenas falhas? Então, eu uso da verdade, né? O respeito com o público. Ali eu sempre planejo tudo certinho, mas a gente se vira nos 30, como diz o Faustão, né? A gente tem que contornar a situação, porque quando a gente fica muito ali preocupado, às vezes, com a parte técnica, ou com uma parte da iluminação, ou com uma parte que seja do atendimento, porque tudo é tão rápido, né? O programa de 1 hora, se tiver uma falha, já vai deixar no seu quadro de programação, vai faltar, né? Então, você tem que ter o seu jogo de cintura e ajustar isso, né? E fazer Ah, esse ajuste da melhor maneira possível. mas, sabe, eu ouvi uma vez um apresentador falar, né, que não há coisa melhor do que o programa ao vivo, porque o programa ao vivo é a melhor escola que um artista, um apresentador possa ter, por causa que é ali que você aprende a como contornar situações através dos improvisos. Isso é verdade. Eu vejo um programa ao vivo como um teatro, né? Você está apresentando uma peça, você O Cauê está. está É falando, você, o Verena, público e o que você tem no momento, né? É ao Verena, vivo. o Cauê está falando que ele está assistindo você através do celular da Hilda, a irmã do Albino. Celular de quem? Da Hilda, irmã do Albino. Ah, sim. Isso quer dizer, Verena, que eles devem estar lá fazendo a Estão edição da novela. editando. Tá? Oba! Que é Que boa notícia, né? graça! Ô, Isso. Verena, quando que a arte é plena? Olha, a arte é plena quando você consegue construir algo de bom e que você consegue, sabe, colocar para o público de maneira que você atinja seus objetivos, dando uma cutucada, dando um recado, ou até mesmo fazendo um bem para alguém, porque nós sabemos que através da arte ela constrói histórias, ela vive história, ela tem uma estética, uma beleza, né? Uma construção ali de coisas. Ela é cultural. Então, é Verdade. um bem maior. Eu acho que deve ter maiores investimentos para os que estão na arte e que estão insistindo, que são os protagonistas aí que conseguiram fazer o seu mundo na arte sozinho. Tem que ter os apoiadores, né? Tem que ter esses investimentos. Porque nada mais É belo verdade. do que a arte. É muito, é grandioso. É de E é muito grande. triste para nós artistas, né, saber que a arte ela não é tão valorizada como deveria ser. Não há um investimento do poder público, na maioria das vezes,
para a arte no geral. Poucas pessoas têm acesso às verbas que vêm para a arte. Geralmente são pessoas que têm nomes, né, que são reconhecidos, ou que são aqueles grupos que estão aí há muito tempo, que têm um acesso maior a esses editais. Enquanto os artistas pequenos não têm nem, muitos não sabem nem como fazer esses editais da maneira que se enquadre dentro das regras dos quais eles querem. E quando se enquadra, segundo há relatos, né, há um pessoal aí que vive sendo contemplado e que sempre estão fazendo trabalhos com esses recursos que deveriam vir para outras pessoas. Isso é muito grave, né? E difícil também. Agora eu quero Isso te é perguntar. grave e é totalmente verdade. Quantas pessoas que têm uma grandeza aí de conhecimento, de coisas boas para colocar para fora, que estão desconhecido ainda, e porque também não tem investimento. Então, às Verdade. vezes, a gente é tão triste quando a gente ouve das pessoas, você vai para o teatro? O que você faz? Eu faço cinema, faço TV. Tá, mas você trabalha do quê? Então, isso é muito doído, né? Durante muito tempo, a arte ela foi considerada, né, por muitos, como se fosse uma profissão de vagabundo, de pessoas que não quer fazer nada. Então, não quer fazer nada, vai fazer arte. Não é isso? Era uma coisa meio que ligada é artista, é hippie. Vai viver de água, sombra, né? E vai se alimentar do sol. Era mais ou menos isso. Eu lembro que na minha infância eu ouvia muito dizer que ser artista é ser vagabundo. Né? Se o homem for ser artista, ele vai se tornar gay. Se a mulher for ser artista, ela vai se tornar uma prostituta. Com outros nomes, é claro que eles davam para as mulheres. E durante muito tempo isso foi sendo dito e, de certa forma, acreditado por muita gente. E nós que somos artistas sabemos que isso não é verdade. Que o artista batalha muito, que o artista luta muito para estar onde está. E nem sempre ele tem o reconhecimento, tanto financeiro como também o reconhecimento, o valor artístico que deveria ter. Não é isso? É verdade. A Cissa entrou agora. Boa noite, Cissa. Boa noite, bem-vinda, Chega. Cissa. Verena, Bem-vinda. como são escolhidas as pautas, né, ou a pauta do seu programa para ir antes de entrar no ar? Como é que você faz essa escolha? Beijos. Sim, eu já esquematizei que o meu programa ele vai ter tempos que será entrevistas, né? De cantores, de apresentar os seus talentos também, de modelos também. Porque, assim, eu tenho até uma visão de fazer mais quadros, mas é um programa de 1 hora, então não dá para fazer muitos quadros, porque tudo é muito rápido. E eu ainda não estou com uma produção, assim, eu produzo tudo sozinha. Então, é bem difícil isso. Mas eu faço o meu cronograma aqui, convido, vai ter uma etapa, vai ser entrevista, outra etapa vai ser cantores, vai ter alguma coisa, assim, alguma encenação. Então, eu sempre coloco no papel antes como que vai ser. Então, não dá para ser muito, mas lá eu posso atender empresários, dentistas, donos de empresas, entrevistas, né, doutores. Eu acredito muito que a Hebe ela tem uma grande referência para a maioria das pessoas, né, que mulheres principalmente, por ela ser uma mulher e por ela ter passado tudo aquilo que ela passou na carreira dela para chegar onde chegou. Ela enfrentou muito preconceito, né, porque ela vem de uma outra geração, de uma outra época, de um outro pensamento, e ela se manteve na televisão como uma das primeiras apresentadoras de audiência na televisão brasileira. Então, eu acho que isso é um incentivo para que as mulheres que venham depois dela vá em frente, que sigam adiante e conquistando esse espaço também. Então, a Hebe, por exemplo, eu me espelho muito nesse pessoal, por exemplo, a Hebe, Silvio Santo, aquele Ariano, Jô Suassuna, Suarano, isso? isso, eles têm Suassuna. Sim, a mesma impulsividade de falar, de ousadia, né? De buscar. Então, eu me espelho muito nas pessoas que ousam.
E essa ousadia é de querer buscar conhecimento, de querer experimentar, de querer fazer, porque se você tem uma ideia e deixa no papel, aí põe mais limitações do que você já tem, você não consegue sair dali. Então, por que não fazer? Tudo bem, se não der certo, pelo menos você experimentou a fazer, né? Dentro do que você poderia estar fazendo. Agora, esse pessoal, eles são muito motivadores. E Ó, eu a Dil está falando acompanho. para você, a Dil está falando para você, parabéns. Fazer um programa sem ajuda de uma direção é muito difícil. Parabéns. Obrigada, viu, Gil? Eu fico tão empolgada, desculpa que eu sou tão assim emocional, acho que você já me conhece, que eu nem. E o óculos dificulta, porque quando eu abaixo ele muda o foco. Eu uso óculos multifocal, me perdoe aí, que eu não estou lendo tudo assim. Ainda bem que É, eu tenho você, Michael, quando você está lendo. Verena, você representa, você apresenta, né? E o que mais falta para completar a artista Verena? O que está faltando nesse pacote? Olha, falta muitas coisas, né? Como, por exemplo, aprender a cantar, né? Porque eu canto mal. Mas se precisar representar, eu vou estar lá cantando. Agora, né? Dependendo da intenção. Agora, dançar também, eu danço muito mal. Eu danço mal. Mas, assim, se for uma coisa cômica, dá para dançar. Dá bem. Bom, gente, é que vocês, eu acho que algumas pessoas já assistiram, mas ela fez uma participação em Betty Low, que ela dança. Ela dança e Eu encanta. danço. É, então, assim, porque eu sempre me ocupei desde de criança, né? E eu não tive essa coisa que hoje em dia os jovens têm de ir lá para dançar, eu sempre trabalhei, me ocupei demais. Então, eu não desenvolvi esse lado. E Sim. quando eu acho importante, porque a dança, ela enriquece a mente, a tudo, né? Harmoniza o corpo. Mas é por isso que a gente fica igual bobo de aqueles bonecos de poços de gasolina, né? Assim, porque Não tem, realmente, mas eu mas acho que dependendo da proposta, né? A gente vai lá e faz, né, não, Verena? faz. Ora É, se faz e ainda rouba a cena. e ainda é pior, né? A gente tem que deixar esse lado alegre aflorar, né? Gente, Porque vocês não têm noção. Ela faz uma personagem que vai fazer uma audição para um teste de dança. E ela entra vestida de Cher. É só assistindo, assistam Betty Low 4, se eu não me engano, acho que é isso, 4. Vocês vão morrer de rir com a participação da Verena. ainda Então, começa a se achar, né? Verena, você vive cercada de pessoas por todos os lados. Num set de gravação tem muita gente envolvida, tanto nos bastidores, como em cena, como os colegas que estão aguardando para gravar também. Então, assim, a gente vê que é um movimento muito grande de pessoas, né? E de pessoas de todos os tipos, estilos. E eu queria saber como é que você lida, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui, quando há uma crítica referente a você e o seu trabalho? Uma crítica a respeito do meu trabalho, é isso que eu entendi. Isso. Como é que você lida com as críticas? Ah, eu aceito assim, porque a crítica, ela, quando você percebe que é uma crítica construtiva, eu acho que isso é maravilhoso, porque você vai repensar no que você está fazendo, porque quando você aprende alguma coisa e você acha que você não precisa aprender mais nada, daí você não vai fazer um bom papel, né? Porque você nunca sabe tudo. Então, e muitas vezes a gente que está dentro da situação, às vezes a gente não enxerga. É preciso que outras pessoas apontem para que nos refletimos depois, refazemos, fazer.
melhor ainda. Agora, eu não vejo a crítica como uma coisa que vá destruir, né? Porque dentro do espaço onde nós vivemos, existe construção de papel para todos, né? Então, quem está ali, e quando a gente está fazendo algum filme, alguma novela, ou uma outra situação que envolva a arte, a gente está fazendo com um todo. Eu quero saber o seguinte, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E é um momento muito difícil para todos os brasileiros e o mundo inteiro está passando por isso, e principalmente os artistas, né? Você decidiu retornar a fazer o programa ao vivo em meio a essa pandemia. Como que foi esse trabalho, esse retorno em meio à pandemia? Quais os protocolos que vocês adotaram para retornar às atividades? Então, foi tomado todo o cuidado, as pessoas não. Primeira etapa é ligar para as pessoas que iam participar, pedir para não compartilhar nenhum material pessoal, né? Cada um levar sua água, sua máscara, seu álcool. O momento de chamada, os microfones, todos foram esterilizados, o ambiente aberto, né, para ventilar e tudo. Então, álcool a todo tempo utilizando, não ter aproximação de conversa, não tem essa necessidade de ficar conversando ali próximo. Então, as pessoas que toparam fazer, elas estavam cientes de tudo isso, de todos esse protocolo, né? E que a gente não ia fazer nada para colocar o outro Em em risco. risco. E alertamos também a locomoção, né? A pessoa tinha que ir e vir sem se expor, né? Para a gente E terminar essa live, eu queria saber de você, queria que você me desse o seu perfil, a Verena por Verena. Como é a Verena? ah, eu acho que assim tem os momentos normais e não normal, porque assim eu estou usando no estereótipo aqui até, né? É o dia a dia, né? É rotina, é estudo, é trabalho, né? A ocupação, é família, é, como se diz, às vezes não tem tempo, às vezes tem tempo. Então, é dentro daquilo que possa ocorrer, eu estou seguindo, né? Existe uma Verena preocupada? Sempre existe. Não tem como não ser preocupada nessa atualidade. Mas Bom, Verena, por isso que eu é, falo que não tem o lado normal, porque foge um pouco isso, né? Quando a sim. gente está muito ali nas coisas. Mas dentro do possível, vai fazendo para que fique melhor, né? No caso, bondosa, mas também precisar rever alguma coisa, a gente rever. Então é isso, desse Sempre, lado. sempre está se renovando, não é isso? Verena, eu quero agradecer a sua participação. Foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui junto com você. É, Nessa live, falando sobre o seu trabalho, falando sobre você, sobre a sua vida, sobre a Verena atriz e a Verena mulher, a Verena mãe. É um imenso prazer, obrigado. Eu espero que possamos nos encontrar outras vezes para conversar, bater esse papo gostoso. Eu te agradeço por tirar um pouco do seu tempo para a gente bater esse papo. Obrigada a você, Marcondes, obrigada a todos que assistiram aí, que estão acompanhando. Espero ter falado alguma coisa que todos precisem ouvir, né? Eu precisava ouvir. E eu que agradeço aí pelo trabalho que você faz, maravilhoso, e que eu estou acompanhando, estou gostando muito. E
eu falo agora para o público, acompanhe, porque tem coisas muito maravilhosas, principalmente se tratando de arte, de história, do teatro e tudo mais aí, né? Muito Muito obrigado, tá? obrigada, eu que agradeço. Pessoal, eu espero que... Fala do seu programa, onde que é, qual é, como encontrar o seu programa, para o pessoal ficar sabendo. E o meu programa é um programa de web no YouTube, tá? Como o Programa da Verena, né? Ele fica sempre apresentado nas quartas, a cada 15 dias na Amaral TV. E agora eu vou ter o próximo dia 9 na Amaral TV. Tá bom, E, obrigado. e muito obrigada a todos vocês aí. Um E grande quem quiser beijo. acompanhar as redes sociais, só conseguir. Tchau, Verena tchau. Aires Labareda, não é isso? As redes sociais, Verena suas Aires redes. Labareda no YouTube, no Facebook, Instagram é Aires Labareda, com Y. Beijo, Verena. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Beijo. Tchau. Tchau, tchau.